Muito bem, hoje, 13 de maio do ano de 2008, 120 anos da abolição da escravatura no Brasil. E para falar sobre isso, que é um tema polêmico, mas muito interessante, né? Nós vamos conversar aqui com o professor de História do Colégio Ângulo-Claretiano, Romildo Penha Pereira. Eu quero agradecer pela sua presença, viu, professor? E vamos falar bastante sobre isso. Sim. Eu acho que a população está aí sequiosa para conhecer um pouco mais sobre isso, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer, mais uma vez, comparecer aqui. O programa com grande audiência, né? Tá. 120 anos de abolição da escravatura, quer dizer, não temos mais escravos. Eu acho que como tema ou como tese, né? Porque a gente sabe que existe alguma coisa em relação ainda, né, até com crianças, né? Sim. Não negras, mas brancas também. Então, eu acho que ainda existe alguma coisa, existe algum abuso nesse sentido, ou não? Temos estudos até, foi ao público, né? Algumas pessoas sendo mantidas escravas em fazendas. O dia de hoje ele é importantíssimo, porque solenemente a gente oficializa legalmente a libertação, né, da escravidão. E é importante destacar que o Brasil, assim, foi o primeiro país, um dos primeiros países a instituir a escravidão e o último a abolir. O último a abolir. A abolir a escravidão na América. Né? E o dia de abolição de escravidão nos países da América, eles são comemorados. São marcados por festividades, reflexões. O Brasil já chegou a ser feriado. Ser feriado, e por que não é mais, não, professor? Então, porque a data ela foi muito contestada, 13 de maio. Sim. Por que contestada? Porque é colocado assim como uma data que não representa a luta dos negros, mas como um presente dos brancos. Né? Então, aliás, tem muitas cidades no Brasil hoje que comemoram, paralelo a isso, 20 de novembro. Tá. Que marca o Zumbi de Palmares. Zumbi de Palmares. Então tem um movimento negro. Que tem correlação, né? O movimento negro coloca assim, que o negro deve pegar, assim, até mesmo pela ausência de heróis negros na história do Brasil, marcar o 20 de novembro um grande herói negro, Zumbi de Palmares, e também o dia de reflexão da negritude no Brasil. E essa comemoração pode voltar, será não? Então, por exemplo... Há um trabalho em relação a isso? Há um trabalho. Hoje o presidente Lula recebe, né, pela primeira vez no seu governo, uma solenidade marcando 13 de maio. Ele recebe um mapa da distribuição da população negra no Brasil. E curioso, Moacir, que o mapa da distribuição dos negros no Brasil hoje, ele bate com o mapa da distribuição econômica dos negros na época da escravidão. Olha aí, ó. Então, há muita reflexão a ser feita. 13 de maio se torna importante como reflexão histórica. Até mesmo porque, como que se deu isso? 13 de maio de 1888, já haviam sido libertos 1.400.000 negros. Isso em função de toda a luta negra no Brasil, dos quilombos, até mesmo leis anteriores, lei do ventre livre, lei do sexagenário. A lei do ventre livre foi antes da... Foi antes da abolição. Antes da abolição. Polêmica, mas aconteceu. Por que polêmica? A partir daquela data, as crianças nascidas estão livres, mas a mãe não. A mãe ainda era escrava. A mãe continuava. Os pais eram escravos. Os pais eram escravos. Aí a gente até coloca assim, uma crítica, né? Pode-se dizer que são criados os primeiros menores abandonados no Brasil oficialmente. Isso. A lei do sexagenário, né? Os idosos, né? A partir de 65 anos estão livres. A gente se pergunta, mas para fazer o quê? Né? A vida toda escravo. Mas o interessante é assim, com a lei áurea, 13 de maio, 700.000 negros são libertos. O que representa isso, Moacir, na população do Brasil Império? Representa uma quantidade muito grande de pessoas, contando que a população brasileira, em 1888, é de 6 milhões de pessoas. E a gente sabe também que a importação, vamos dizer assim, né? O tráfico negreiro. Tráfico negreiro, né? Quer dizer, muitos negros morreram, né? Nessas viagens, né?
Até porque eles vieram para trabalhar com o café, né? Com o plantio do café, não é isso? Isso começou por aí, né? Começou com a cana. Com a cana e depois com o café. Depois se estendeu. Agora, interessante é assim, havia um temor muito grande pela elite branca em 1888 com o que aconteceu no Haiti. No Haiti, em 1804, com a abolição da escravidão, houve também uma mudança política. Os negros assumiram o comando, né, tomaram o poder. Então a elite branca em 1888 tinha esse temor que se não se fizesse algo, havia a possibilidade do movimento negro abolicionista assumir o comando da política. E os fazendeiros tinham medo disso, né? Que depois não pudessem mais trabalhar com esse pessoal, seria por aí, né? E uma parte dos fazendeiros vão pedir indenização ao Dom Pedro II, porque era legal ter negros. Era legal. Então eles compravam, né? O escravo indígena custava 14 réis. O escravo negro, 28 réis. Ele comprou. Era legal, imoral, mas era legal. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Porque é muito interessante essa história que a gente está contando hoje aqui. Hoje é dia 13 de maio, né? Dia em que se comemora a abolição da escravatura no Brasil. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho voltemos. Até lá.